equipe da Rádio TVCA, que tem nos dado, assim, uma grande cobertura. Nesse instante, aqui na retaguarda, temos o Jonathan Santos. E no sábado agora tivemos uma reunião diferente. Os responsáveis pelas reuniões mediúnicas, os coordenadores, dirigentes, estiveram aqui nesse salão. E alguns não puderam estar presentes, estiveram também aqui, através de um telão. Um trabalho inédito aqui na Casa Espírita, de uma reunião híbrida, em que os participantes presenciais puderam se congraçar com os participantes virtuais. Meus cumprimentos ao Mateus, ao Theo Oliveira e ao Jonathan Santos, que trabalharam intensamente durante a semana passada para que essa reunião pudesse acontecer. No mais, quero agradecer a presença de vocês e vamos aí às perguntas que já estão chegando para nós. Obrigado pelas perguntas que já chegaram, que não são poucas, e a gente fica muito feliz, porque esse momento é o momento em que a gente tem a oportunidade de sanar as dúvidas que numa palestra normal a gente não tem a oportunidade. Sidney, a primeira pergunta é: por que somos escolhidos para estar nesse planeta? Existem vidas em outros planetas? Jesus já respondeu essa pergunta dizendo que na casa do meu Pai há muitas moradas. E hoje em dia a ciência não mais tem dúvida de que, sendo a Terra um pequeno ponto azul, que em volta do Sol, na Via Láctea, é apenas um conjunto de estrelas e planetas que nem se comparam com a imensidão do universo, seria muita presunção, muita pretensão da nossa parte achar que nós somos os únicos no universo. Desta forma, a doutrina espírita tem como um de seus princípios fundamentais, ao lado da crença em Deus, da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei da sintonia psíquica, temos a lei de causa e efeito, temos também a multiplicidade dos mundos. Recebemos muitas informações dos espíritos, inclusive espíritos muito categorizados, ao nível de André Luiz e Emmanuel, que nos trazem notícias a respeito de muitos outros bilhões e bilhões de mundos habitados. Por que nós viemos para cá? Porque a Terra é a morada, por enquanto, das expiações e provas. Um nível de planeta condizente com o nosso degrau evolutivo, nosso grau evolutivo. Abaixo de nós temos apenas os mundos primitivos, isto é, nossos espíritos estão ainda muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. Esta, vamos dizer, é a notícia. A boa notícia é de que já se iniciou um processo de elevação para o planeta Terra. A morada nossa tende a elevar-se de nível, mas nós já somos menos egoístas, já não pensamos apenas em nós, a Terra já é povoada pelos mansos, embora às vezes tenha uma conotação pejorativa, a mansuetude vem de Jesus, dizendo que os mansos herdarão a terra. Já se iniciou um processo de expurgo de alguns espíritos cujo padrão evolutivo não condiz com a elevação que se espera para o planeta Terra. Mas este é um processo um pouco demorado. Por que estamos aqui? Porque esta é a morada que, por enquanto, nos é oferecida. Não podemos ainda morar
em mundos muito elevados. Por que não? Porque nós não somos elevados. Daí a necessidade de constantemente nós cuidarmos dessa elevação, de nós, a cada dia, fazermos o nosso trabalho de introspecção para saber se nós estamos melhorando. Se alguém me perguntar, por que eu estou aqui na Terra? Por que eu nasci? A doutrina espírita responde, não com aquela resposta clássica, eu estou aqui para pagar os meus pecados, estou aqui para me reconciliar com os meus inimigos, também isso. Mas, acima de tudo, estamos aqui para progredir, para melhorar. E esse trabalho é um trabalho diuturno. Toda noite nós temos que fazer uma introspecção, uma análise, para saber se nós estamos um pouquinho melhor do que ontem. Aí sim, daqui a uns tempos, quem sabe, nós possamos merecer ou ficar aqui, caso realmente ocorra essa elevação, ou irmos para outros planetas um pouco melhores. Obrigado, Sidney. Meu marido faleceu e eu sempre peço ajuda para ele. Estou errada, Sidney? Absolutamente. O que não se admite é a falta de resignação. O que não se espera de um cristão, não estou falando só dos espíritas, não. No geral, o que se espera é que haja a resignação, que nós não fiquemos lamentando, chorando eternamente. Ah, mas eu não posso ficar triste? Claro que pode. A saudade bate. No entanto, o que nós não podemos é nos revoltarmos. Devemos orar sempre. O tempo começa a acertar algumas arestas. E podemos ter certeza de que quando oramos com sinceridade, quando elevamos o pensamento aos nossos protetores espirituais e aos protetores dos nossos entes queridos que já partiram, nós criamos uma condição de, durante o sono, nós nos desdobrarmos e irmos ao encontro dos nossos familiares. Isso acontece sempre. Eu, na minha vida, já tive várias situações com a minha mãe, com meu avô Joaquim. Há pouco tempo, tive vários sonhos com Richard Simonetti, e ele teve a delicadeza de estar vestido com uma das roupas que ele costumava usar quando vinha aqui, e eu tenho certeza que nós tivemos um contato espiritual. Isso quer dizer que nós estamos nos predispondo, em primeiro lugar, a aceitar a vontade de Deus. Segundo, entender que nós estamos aqui de passagem e daqui a pouco estamos de volta ao plano espiritual. E terceiro, entender que Deus faz o melhor sempre por todos nós. Sidney, nessa pergunta ficou, desculpem eu voltar nela, porque ficou duplo sentido. Eu peço para ele, tem o sentido de orar por ele, que ele esteja bem e tal, né? E também eu, às vezes, pedir para ele, peço para ele ajuda e tal, né? Então, a gente sabe que cada espírito chega de forma diferente ao plano espiritual. Eu entendi que a pessoa está pedindo por ele, está fazendo a sua oração em favor do ente querido. Quanto a esta possibilidade que Milton levantou, devemos tomar cuidado, porque nem sempre os nossos entes queridos estão em condições de atender aos nossos petitórios. Aliás, no mais das vezes, Deus já sabe daquilo que nós precisamos. Não precisamos ficar pedindo. Então de que adianta a oração? Porque a oração nos fortalece. A oração nos dá condições de estender as nossas antenas espirituais para sintonizarmos o nosso protetor. E quer saber de uma oração que sempre é atendida? Aquela que fazemos por outras pessoas. Aquelas que nós fazemos por aqueles que se julgam nossos desafetos, nossos inimigos. Aquelas que fazemos em favor da humanidade. Então é uma vibração constante que dá combustível
para os irmãos da espiritualidade, para minimizar as dores alheias. Então, a oração nunca é perdida. Agora, pedir para um ente querido, nós temos que tomar um pouco de cuidado. Obrigado, Sidney. Boa noite. Hoje, de repente, me senti com tantas saudades dos meus pais. Eu sei que estão em um lugar maravilhoso, porém fico angustiada e acabo chorando. E em pensamento faço prece. Mas o que mais eu devo fazer? E por que dói tanto? Sinto um aperto no coração e já faz anos que desencarnaram. Dói mesmo. A partida de um ente querido é como se fosse uma amputação psicológica. No entanto, eles estão em situação muito melhor que a nossa. E estranham que estejamos tristes. Estranham que estejamos angustiados. Porquanto eles estão numa situação melhor. E ficam tristes com a nossa tristeza. O que devemos fazer? Orar. Orar sempre. Eu me lembro de um caso de uma senhora aqui em Bauru, que mãe de uma criança que faleceu, juntamente com muitas outras crianças, num desastre, num acidente de ônibus que houve. Essas crianças estavam fazendo uma excursão e várias delas faleceram. Esta senhora, ela estava literalmente minguando, ela estava sofrendo. Ela não abria mais o quarto do seu filho, não doava as roupas dele e estava literalmente se matando. Uma voluntária nossa daqui do Serviço Fraterno foi fazer uma visita para ela. Ela não queria saber de nada. Então ela pediu para o Richard visitar essa senhora. Richard foi lá, conversou com ela, explicou que essas coisas precisam ser aceitas. As crianças geralmente gozam de uma proteção espiritual da espiritualidade e que isso provavelmente estava já previsto para o desencarne do filhinho dela. E que Richard contou para ela uma história contida na Revista Espírita de Allan Kardec, em que uma mãe com o filho, naquela época fazia-se velórios na sala de visita, e essa mãe de repente se ausentou e foi aos fundos da casa e enforcou-se, suicidou-se, com o objetivo de reencontrar ou ir para a espiritualidade com seu filho. E o resultado foi que depois esse espírito se manifestou na Sociedade Espírita de Paris, lamentando que a mãe tivesse chegado a esse gesto extremo, porque ela ali se encontrava, mas ela não tinha noção de onde estava, não conseguia ver o filho e iria adiar por tempo indeterminado o seu reencontro. Quando o Richard contou essa história para essa mãe daqui de Bauru, falou: eu não estou pensando em me matar. Mas com a sua atitude você está fazendo seu filho sofrer e realmente está criando condições para ficar doente. A nossa voluntária, que era parente dela, sugeriu que ela fosse ver Chico Xavier. E ela, a princípio, não aceitou, e ela perguntou para o Richard: o senhor acha que eu devo ir ao Chico Xavier? Olha, se fosse eu, iria daqui a Uberaba orando, porque é muito difícil conseguir uma carta consoladora do Chico, mas eu iria daqui até lá orando, quem sabe os espíritos possam agraciá-la com uma comunicação. Por coincidência, entre aspas, no final de semana seguinte, saiu um ônibus daqui de Bauru, em direção a Uberaba. Essa mulher foi lá, e não sei como é que ela conseguiu um lugar bem na frente, acompanhou todas as cartas que foram lidas pelo Chico. Depois de 10 cartas, veio uma comunicação do filho dela. Eu não vou me alongar,
se alguém tiver interesse nesse caso específico, eu vou dar, quando terminar a resposta, vou dar o meu e-mail e meu WhatsApp, que eu posso mandar o artigo para vocês. Nessa comunicação, esse menino lamentava que essa mãe não estivesse se predispondo a resignadamente aceitar a passagem dele, que havia ocorrido na época certa, do jeito que estava previsto. E dizendo que ele lamentava que a mãe estava se matando. E que ele gostaria muito que ela doasse os seus bens, as suas roupas, na creche nossa, Berçário Nova Esperança. Olha, vai na creche lá do seu Richard. O menino sabia que o Richard havia atendido ela aqui em Bauru. Ela chorou muito, veio de volta para Bauru, arejou o quarto do menino, levou as roupinhas dele lá para a creche Berçário Nova Esperança, e ela se tornou uma voluntária da creche. E parecia que o menino estava ali com ela quando ela estava atendendo outras crianças. Parecia não, ele estava realmente. Ela aceitando a vontade de Deus, ela liberou o seu filho e ele pôde visitá-la, pôde abraçá-la e ela se sentiu muito melhor. O tempo é o algodão extraordinário e a nossa oração ao plano espiritual pode nos trazer o consolo. E repetindo o que eu falei na pergunta anterior, daqui a pouco nós estaremos lá de volta ao plano espiritual também. Se alguém quiser este artigo, escrevam para mim 1948@uol.com.br ou então pelo WhatsApp 14 3223 1948. Parece um número de telefone, né? Mas é um WhatsApp sim, 14 3223 1948. Só dizendo isso, manda para mim aquele artigo daquela criança, daquele caso que você contou da criança lá de Uberaba. Obrigado, Sidney. Quando a pessoa está com depressão grave e já está fazendo tratamento medicamentoso e com psicólogo e tem melhora parcial, e ainda não consegue sair de casa e fazer atividades diárias, pode ser um processo obsessivo? Como conduzir? Vir ao centro, tomar passes, rezar, etc. Obrigado. Nós temos um trabalho extraordinário realizado aqui nesta casa, chamado TDM, o tratamento da depressão através do magnetismo. Ele tem trazido, assim, verdadeiros milagres para pessoas que estão há muito tempo procurando se tratar pela medicina convencional. Primeira condição para participar desse trabalho: falar com o nosso atendimento fraterno, explicando que se trata de um caso de depressão. Segundo, levar a sério as recomendações dos dirigentes desse grupo, não deixando de tomar os medicamentos, não deixando de fazer as sessões de psicoterapia. O tratamento do passe, também do TDM, é um tratamento paralelo, complementar. Mas eu tenho acompanhado casos assim maravilhosos. Tempos atrás, um médico esteve aqui na nossa portaria, perguntando: onde é que fica o TDM? O senhor deve estar se referindo ao TDM, tratamento da depressão pelo magnetismo. Isso mesmo, eu estou querendo falar com fulano aí. E o Nelson Bastos, que é o encarregado desse trabalho, já estava esperando por esse médico. E esse médico falou: o que vocês estão fazendo com o meu paciente? Doutor, primeira condição para o tratamento da depressão aqui é de que os pacientes não deixem de tomar os seus remédios, não deixem de fazer o tratamento com o senhor. Não, eu sei disso. Eles estão lá comigo ainda. Mas antigamente, ou normalmente, paciente meu, para ter alguma melhora, precisava de 3 a 5 anos de tratamento. Esse paciente meu que está com vocês aqui, em 6 meses eu dei alta para ele.
Para resumir a conversa, não significa que esse médico tenha se tornado espírita, mas interessou-se pelo trabalho. Pediu ao Nelson as obras que poderiam nortear o seu entendimento. Então, a pessoa que está passando por esse problema deve fazer a nossa entrevista fraterna, deve explicar que está em tratamento para a depressão e colocar o seu nome para ser chamada para esse tratamento. A pergunta diz, existe às vezes alguma interferência dos espíritos? Pode acontecer. E é por isso que é bom que se trate da depressão com a medicina tradicional e também dentro do centro espírita. Obrigado, Sidney. Eu vou emendar 2 perguntas. Todos nós temos um guia espiritual? Como saber? E aí você pode até emendar. Quando a pessoa bebe, os obsessores podem chegar com mais facilidade? E como seria isso? Quais os sinais? Se é uma coisa que nós temos que agradecer a Deus, olha só que coisa extraordinária. Deus coloca à nossa disposição um espírito mais elevado, tanto moral como intelectualmente, para nos acompanhar. Isso é uma coisa extraordinária. Saber que nós temos um pastor, um condutor, um anjo da guarda, que nos acompanha em todos os lugares, não é nossa babá. E quando nós começamos a fazer, como diria Richard, ouvidos de mercador, e não aceitamos o seu convite, as suas orientações, os seus conselhos, o anjo da guarda se afasta. Mas quando a coisa aperta e a gente volta a orar, pedindo a presença dele, imediatamente ele está conosco para nos auxiliar. Nós temos 3 tipos de protetores. Primeiro, os nossos familiares. É muito comum que familiares que já estejam com as coisas resolvidas no plano espiritual, eles têm saudades de nós também, eles têm a permissão de ficar ao nosso lado, não o tempo todo, mas nos visitar, nos orientar, principalmente nas horas de sono. Os familiares nossos geralmente são do mesmo nível espiritual nosso. Temos também os espíritos afins. Então, a pessoa que trabalha com determinada atividade, ela vai atrair espíritos que gostam disso também. Um músico vai atrair um músico. Um escritor, alguém que possa orientá-lo. Não significa também que eles venham agir por nós. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Mas eu sou testemunha, em muitos casos, eu completo até o ano que vem 18 livros escritos, devemos lançar o 16º agora em agosto, e eu seria muito idiota, muito presunçoso, se eu não desse o crédito para os espíritos que vêm me trazer temas, orientações, a todo momento. São espíritos afins com o meu trabalho. Mas eu posso atrair espíritos com afinidade para o mal? Também posso. É muito comum que pessoas que vão perpetrar algum crime ou desenvolver alguma atividade nociva, que tenham ao seu lado esses que vão patrocinar o seu trabalho. Agora, acima dos espíritos afins, acima dos familiares, temos o nosso protetor espiritual. Eu imagino, só imagino, que às vezes, na hora que a coisa aperta, eu lance mão de alguma oração para minha mãe. Ô mãe, me ajuda aqui. E o meu protetor deve dizer assim, calma, deixa que ele se vira, ele tem condição. Vamos orar por ele, vamos dar condições, mas não devemos interferir no seu trabalho. É assim que funciona. Você me fez uma outra pergunta, é sobre vícios, né? Isso, se a pessoa que bebe, quando a pessoa bebe, os obsessores podem chegar com mais facilidade? Na verdade, o vício é um indutor à obsessão. Todo viciado é um candidato à obsessão. Mas eu lhes diria que, no caso específico do vício, nós temos uma certa parceria com eles. Isso está no livro E a Vida Continua,
de André Luiz, está também no livro Sexo e Destino, e também está no livro Voltei, de Irmão Jacó. Aliás, Irmão Jacó usa uma expressão interessante, é que nós nos tornamos, não raramente, canecos vivos. O que é isso? O espírito, ainda inferior, tem vontade de beber, de fumar, de usar droga, então ele vem até nós e faz uma sensibilização das nossas papilas gustativas, dizendo assim, você está com sede, né? Você está com vontade de tomar um trago, né? Nem estava com sede nem nada, mas é que o espírito torna-se coparticipante do vício. Nós fazemos um fenômeno mediúnico às avessas. Ao invés de recebermos a influência do espírito, o espírito que vem buscar as sensações do álcool, da droga, da nicotina junto de nós. Então não se trata bem de um processo obsessivo, trata-se de uma parceria. Por isso que é difícil uma pessoa internar-se numa clínica e querendo se afastar da droga, porque os espíritos não querem. Eles querem que a gente continue servindo de intermediário para que eles satisfaçam os seus instintos, a sua vontade. Mas espera aí, então nós estamos à mercê deles? Calma lá, não estamos à mercê deles. No livro dos médiuns há uma citação muito importante, em que nos mostra que quando nós queremos nos ajudar, quando nós, a expressão é antiga, né? Conjuramos e nos atrevemos a criar condições dentro de nós para espantar o vício, para superar o vício, nós somos ajudados pela espiritualidade. É o que acontece, por exemplo, na Câmara de Passes. Se nós vamos ali e oramos de maneira contrita, e lançamos mão da nossa vibração para atrair o nosso protetor espiritual, e criamos méritos para sermos ajudados, com certeza nós vamos nos livrar de obsessores, de vícios e muitas outras coisas mais. Deus jamais nos desampara. E fazendo um link com a pergunta anterior, eu diria que todas as vezes que estendemos as nossas mãos para o nosso protetor espiritual, nosso anjo da guarda, ele nos atende imediatamente. Conexão, né, Sidney? Conexão, né? Peraí. Sidney, boa noite. O fenômeno ou evento da melhora da morte muitas vezes ocorre de fato em pessoas enfermas, internadas ou não em hospitais. É uma pergunta, na verdade. O fenômeno ou evento da melhora da morte muitas vezes ocorre de fato em pessoas enfermas, internadas ou não aos hospitais? Ou esse evento não necessariamente vai ocorrer? Como diferenciá-lo de uma condição de melhoria de saúde real mesmo? Bem, nós temos aí muitos casos de melhora que não é a melhora da morte. São os espíritos, como acabei de dizer, que quando vêm condições, quando eles veem méritos em nós, nós criamos condições para sermos ajudados, eles vêm e nos tratam mesmo. Nós temos um diretor aqui desta casa, que ele passou por uma situação que não tinha mais jeito, era para desencarnar. Conversei com ele há poucos dias, falou assim, não sei como é que eu estou vivo. Eu sei, porque se trata de uma pessoa boa, trabalhadora, estudiosa, dedicada à sua família, dedicada ao SEAC, foi plantonista durante muitos anos do albergue. Então, na hora H, o pessoal falou, vamos dar mais uma trégua. Ele recebeu uma moratória. Querem outro exemplo? Quando o Richard estava para desencarnar, agora em 2018, eu tinha muita liberdade com ele e dei uma bronca nele. Falei, Richard, pelo amor de Deus, não está na hora de ir embora não, vamos pedir uma moratória. E essa resposta que ele me deu, há pouco tempo me foi confirmada pela esposa dele, a Tânia Simonetti. E ele respondeu assim, Sidney,
Essa moratória já me foi dada há 20 anos atrás. Então ele teve uma melhora, e não foi melhora de morte, não. Foi melhora de vida. Ficou mais 20 anos conosco. Agora, há casos em que chegou a hora de o nosso ente querido partir, e a família fica orando, 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 e fica criando uma condição, um fluido vital artificial para manter a pessoa viva. E ela não consegue desencarnar. O que fazem os espíritos? Vem até ali, dá aquela melhora, a pessoa abre os olhos, senta na cama, olha, que bom, ele melhorou. Então alguém fala, olha, você que fechou o seu estabelecimento lá, pode ir embora para casa, que ele está bem, provavelmente amanhã vai ter alta. Você que faz dias que não dorme, vai para casa, vai descansar. E fica só uma pessoa, ou outra, às vezes não fica ninguém. É a hora em que os espíritos vêm, tiram aqueles laços, aquela teia de retenção e leva o indivíduo embora. Nossa, ele só tinha 95 anos, podia ficar mais um pouquinho. Deus nos enganou, dizendo que ele, fazendo com que a gente acreditasse que ele ia melhorar e que ia sarar, e não sarou. Então esta é a melhora da morte. André Luiz nos descreve isso com detalhes, dizendo que nós devemos evitar esse exacerbamento no momento do desencarne, porque podemos alimentar artificialmente os nossos entes queridos e eles podem ter dificuldade para se desligarem. Então, não estamos aqui falando naquela injeção, chamada injeção da meia-noite, né? Em que as pessoas recebem um medicamento para desencarnar, de forma nenhuma. Isso atrapalha o desencarne, depois a vida espiritual do indivíduo. A gente pensa que está fazendo um bem, está fazendo um mal. Então, todos nós devemos respeitar a hora do desencarne, orar pela pessoa, seja qual for a idade que ela tenha, e pedir a Deus que a ajude de forma que ela parta no momento certo. Obrigado, Sidney. Há 3 tipos. Existe a eutanásia, em que a pessoa ela vai antes da hora. Existe a distanásia. A distanásia é quando nós prolongamos com aparelhos por tempo indeterminado a vida do indivíduo. E existe a ortotanásia, que é uma medida bem moderna, em que não prolonga a vida do indivíduo, mas lhe dá conforto. Ele desencarna em paz, sem dor, tranquilamente. Esta é a medida ideal. Obrigado, Sidney. Quando desencarnamos, encontramos logo em seguida com os nossos entes queridos? Depende. Depende de como desencarnamos. Não importa tanto nem a idade, nem a maneira como vai ser a nossa morte. Vai depender de como estamos vivendo. Então nós temos que nos preparar para a morte. De que forma? Não estamos falando de coisas materiais. Estamos falando da nossa conscientização. De que estamos aqui para melhorar. Estamos aqui para progredir. Para respeitar o nosso semelhante, a nossa família. Respeitar o corpo que Deus nos deu. Fazendo todo o possível para que ele seja bem cuidado, evitando excessos, evitando bebidas, evitando drogas. E tão ou mais importante, daquelas coisas que fazem mal para nós, de fora para dentro, as coisas que vêm de dentro para fora. Ódio, ressentimento, mentira, palavrão, vingança, pensamento de vingança, ressentimento, ódio, são coisas
que não nos preparam devidamente para a morte. Então, respondendo à pergunta, nós podemos sim chegar ao momento do desencarne em condições para logo em seguida termos consciência de que desencarnamos e sim sermos acolhidos de braços abertos pelos nossos entes queridos. André Luiz não era uma pessoa má, mas não cuidou devidamente do seu corpo e também não tinha qualquer vida espiritualizante aqui na Terra, mas, não obstante, ele deu milhares de consultas gratuitas para pessoas pobres. Só que ele foi para o plano espiritual repleto assim de orgulho, achando que ele teria uma recepção muito grande, porque ele era médico. Se hoje o médico é valorizado, imagine vocês na década de 30, 40. Então o indivíduo ele pensou, que fosse ter assim uma recepção extraordinária, que a importância que ele tinha na vida social dos homens estaria se refletindo também na vida dos espíritos. Quando, na verdade, caros irmãos, às vezes uma pessoa humilde, que tem uma atividade modesta, pessoa pobre, é muito mais bem recebida do que governantes, pessoas muito ricas. Depende de como estamos levando a vida. Não importa qual o tipo de morte que eu vou ter, vai importar sim o tipo de vida que eu estou tendo. Lembrando que aquela mãe que suicidou, mais difícil vai encontrar os parentes imediatamente, né, Sidney? O suicídio nós temos, é um caso à parte, né? Todas as religiões e filosofias dizem que é uma desgraça. E a dona Ivone Pereira nos trouxe um livro extraordinário, chamado Memórias de um Suicida, e que nos traz a experiência de um grande escritor português, que estava se aproximando da cegueira e acabou dando um tiro na sua cabeça, na sua fronte. E ele demorou muito tempo para se recuperar. E depois, reencarnou muito tempo depois, novamente, com a cegueira, a aprovação da cegueira. Então, se há uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado, que o Milton trabalha no CVV, constantemente está orientando, aconselhando, ouvindo as pessoas, é uma situação que devemos tomar muito cuidado. Agora, há situações agravantes e há situações atenuantes, mas uma outra hora a gente fala mais sobre o assunto. Sidney, o que podemos esperar sobre a regeneração do planeta Terra? 2057, ele põe uma interrogação aqui. Essa história do 2057 está sendo divulgada por um irmão nosso. Aliás, nós o entrevistamos tempos atrás. E ele teria dito, né, que em 1967 nós teríamos recebido uma moratória e que agora, em 2057, nós teríamos o mundo de regeneração. Olha, caros amigos, eu respeito muito esse irmão, mas dizer que daqui a 35 anos a Terra estará completamente limpa e só aqui permanecerão os mansos, eu tenho minhas dúvidas. Eu entendo que esse processo já se iniciou, muitos não estão mais reencarnando aqui, mas é um processo lento, gradativo. E tempos atrás, recentemente, eu li um texto de Richard Simonetti, dizendo que se a espiritualidade quisesse, em 100 anos ela faria uma limpeza aqui. Mas eu, ao invés de falar em 35 anos, eu diria em 350 anos. Talvez 3 séculos ainda. Eu estou torcendo para eu desencarnar e ter o mérito de voltar a encarnar aqui no planeta Terra para ver esse andamento, essa operacionalização dessa grande transformação.
Eu acabei de escrever um artigo exatamente sobre esse assunto, que eu detalho o assunto. Ele vai ser publicado em janeiro de 2023 pela revista Reformador. Eles gostaram muito do artigo pela oportunidade do tema. Então fica aqui também à disposição de vocês. É um artigo inédito, então caso alguém se interesse pelo assunto, eu também posso mandar uma cópia. Vou repetir o meu e-mail, 1948@uol.com.br. Ou então o WhatsApp, não é telefone para conversar comigo, é o WhatsApp, 14 3223 1948. Alguém deve estar dizendo aí, ele fala tanto em 1948, deve ser o ano que ele nasceu, né? O que vocês acham? Acertaram. Sidney, temos 3 perguntas, será que nós conseguiremos responder? Vamos lá. Olha, eu vou ser em breve nessas respostas, Milton, porque acabaram de chegar aqui algumas perguntas de fora de Bauru. Tá bom. Se você me permitir, eu vou responder as suas 3 e depois eu mesmo vou ler aqui, acabaram de chegar aqui no meu WhatsApp. Beleza. Então, a primeira, projeção astral é uma espécie de mediunidade ou uma forma de contato à espiritualidade? Todos nós somos médiuns. E todos nós podemos desdobrar o nosso espírito. O que diferencia o hipnotismo da mediunidade em si? César Lombroso nos responde numa obra magnífica sobre esse assunto, dizendo que a pessoa hipnotizada, ela desenvolve talentos relacionados com o organismo dela, com o cérebro dela, com o espírito dela, mas ela não se desdobra, ela não sai dali. Agora, na mediunidade, no sonambulismo, nessa projeção que fazemos para a espiritualidade, nós nos desdobramos. Alguns com maior facilidade, fica pertinho ali do corpo, outros se deslocam para longas distâncias. Sim, é uma espécie de mediunidade que algumas pessoas têm com maior, outras com menor intensidade. Não vivemos sem dinheiro, pois é necessário para sobreviver em sociedade. Quando distinguir os excessos, Sidney? A nossa consciência vai dizer. É o grilinho falante que fica ao lado do Pinóquio o tempo todo, dizendo que nós estamos esbanjando, jogando fora dinheiro, enquanto muita gente está passando fome. Isso é a consciência que vai dizer. Nós temos um guia que está ao nosso lado constantemente, ininterruptamente, a nossa consciência, que é alimentada pelas vibrações dos nossos protetores espirituais. É só fazer a sintonia que a gente vai fazer a coisa certa. Enquanto você lê a sua pergunta, eu vou entregar para ver se você consegue. Eu não consegui decifrar direitinho, mas eu acho que você, que lê muito receita médica, você vai conseguir. A Francisca de Botucatu diz que recebe muitos pensamentos ligados à adoção de uma criança. Teria significado espiritual? Eu entendo que sim. Nós, da minha casa, nós adotamos 2 crianças. Eu tinha 2 filhas sanguíneas e adotamos mais 2 crianças. E temos absoluta certeza de que a espiritualidade nos encaminhou. E a mãe dos meus filhos era assim muito dedicada a essas crianças que não tinham pais, os pais não tinham condições de cuidar delas, de lhes dar a proteção devida, alimentação, estudo adequado. E ela tinha uma espécie de radar. Quando ela recebia uma criança, imediatamente havia um contato de alguém dizendo que queria uma criança. Enfim, ela encaminhou mais ou menos umas 20 crianças para adoção. 2 delas ficaram em nossa casa. Pois bem, eu tenho certeza absoluta de que ela recebia essa indução espiritual. Inclusive, o Richard escreveu uma obra com um caso muito importante. A obra chama-se Endereço Certo. A Francisca de Botucatu, se precisar, nós encaminharemos essa obra para ela, que fala especificamente da adoção. Uma criança de 8 anos pode sofrer influências obsessivas? Geralmente não. A criança é muito bem protegida.
e quer melhorar a proteção, faça o Evangelho no lar. O Evangelho no lar fecha as portas para qualquer tipo de perturbação e coloca a criança para participar também. Nós confundimos, às vezes, influências espirituais com certa sensibilidade da criança. E é normal que entre 2 e 4 anos a criança tenha uma sensibilidade maior. É a época que ela tem muitos amigos invisíveis, é a época que ela pode se lembrar um pouco das vidas anteriores, mas isso passa. Depois dos 4, 5 anos, isso desaparece. Vício representa decadência moral? É o Teófilo da Irlanda que está escrevendo para nós. Eu diria ao contrário, viu, Teófilo? Eu entendo que quando você permite cair no aspecto moral, quando você permite essa decadência, você fica vulnerável aos vícios. Todo viciado representa um chamariz, é um obsidiado em potencial. Então eu diria, Teófilo, que as pessoas que trabalham, estudam, pensam no semelhante, cuida bem da família, dos seus filhos, da sua casa, da natureza, da sua pátria, esse forma em torno de si um anel de proteção que impede que ele caia nas garras dos espíritos que eventualmente queiram levá-lo para o vício. Meu filho escolheu o caminho das drogas e se tornou violento. Devemos conviver com ele? Não. Deve interná-lo no local adequado, em clínicas adequadas, e orar por ele, visitá-lo, dar toda a assistência possível, mas esta situação é complicada, porquanto você sabe como o viciado pode trazer problemas, transtornos muito sérios para a família. Não deve deixar de cuidar, tanto sob o aspecto espiritual quanto o material, dando assistência devida, mas a família deve se proteger também. Finalmente, a pergunta da Márcia, do Rio de Janeiro. O que é livre-arbítrio? É livre mesmo? Não, nós não temos um livre-arbítrio absoluto. Mesmo porque, quando vamos reencarnar, quando planejamos uma nova encarnação, nós criamos alguns problemas para nós mesmos. Mas espera aí, eu vou criar problema para mim mesmo? Sim, porque a nossa visão lá no plano espiritual é diferente dessa que estamos aqui. Como é que poderia imaginar que uma pessoa peça para nascer com a perna mais curta do que a outra? Pois André Luiz nos escreve no livro Missionários da Luz, quando o espírito de Manassés está preparando uma pessoa para a encarnação. Você tem certeza que você quer nascer dessa maneira? Sim, quero nascer assim. E uma outra senhora, descrita por André Luiz, que pediu para nascer com um problema na tireoide. Então, é muito comum que os espíritos peçam para nascer com determinadas limitações, porque acham que são orientadas pelos arquitetos da espiritualidade, e eles dizem, realmente você tem razão, isso vai fazer bem para o seu espírito. Isso, de uma certa forma, tolhe o nosso livre-arbítrio. Nós, como diria minha avó, arranjamos sarna para nos coçar, mas perante a visão da espiritualidade, é uma atitude corajosa para que a pessoa possa superar os seus problemas do passado. Quando nós tomamos consciência de que alguma coisa pode nos trazer problemas aqui na Terra, nós pedimos medidas preventivas. Querem um exemplo? Já notaram que há algumas pessoas que nem podem sentir o cheiro do álcool? Por que isso? Medida preventiva. Pessoa que na vida passada ou em vidas passadas pereceu diante do álcool, pede para nascer com uma tremenda alergia, uma repugnância em relação ao álcool. Então, é uma limitação que ela impõe a si mesma, isto é, uma derogação do seu livre-arbítrio, mas uma derogação voluntária. A pessoa entende que seja dessa forma que é bom para ela. Mas só quando eu peço? Não.
há também as situações em que eu preciso passar por situações difíceis, e eu não estou querendo nem reencarnar, mas eu venho reencarnar compulsoriamente, e aí vem não mais a provação, e sim a expiação. Em outras palavras, vem goela abaixo mesmo, compulsoriamente. É um caso do livro Os Missionários da Luz, né? A pessoa está nos descrevendo aqui um fato relatado por André Luiz, em que um indivíduo cometeu um mal muito grande em relação ao outro, e ele não estava conseguindo lidar com esse fato lá na espiritualidade, e a esposa pede aos espíritos para interceder por ele, para que ele possa superar aquela situação. E ela é atendida. E o marido é resgatado. Isso não é injusto? Ele não deveria passar pelos atos cometidos lá no umbral? Note bem, gente. Nós temos inúmeros casos em que pais e mães intercedem pelos seus filhos. Não é injusto, em primeiro lugar, porque esses entes queridos, eles têm créditos. Agora, essas pessoas são atendidas assim automaticamente? Não necessariamente. Porque ela vai ter que ter uma estrutura adequada para passar por outras situações que vão fazer com que ela supere as suas más tendências. Então, mesmo que haja uma intercessão, o que ocorre é um alívio, é uma condição melhor. Vou citar um caso. Nesta mesma obra que eu falei para vocês, Missionários da Luz, deve ser este caso aqui talvez, a pessoa matou um outro aqui na Terra, foi para a espiritualidade, encontrou a sua vítima, ele matou com várias facadas, encontrou a sua vítima, e ele ficou desesperado, ficou atribulado, e não conseguiu nem se aproximar, aí caiu a ficha, ele foi atrás da vítima, pediu perdão, a vítima aceitou o perdão, e aí ele entrou num programa de reencarnação, reencarnou. Mas ele não teria que, com essa atitude dele de humildade, de buscando uma outra maneira de resgatar as suas faltas, ele não poderia ficar incólume, mas não precisou morrer cheio de facadas. Renasceu com o seu intestino, todos eles com pústulas, ele passou a vida inteira nessa situação para lembrar que ele tinha feito algo de errado no passado. Aliás, isso serve de lição para todos nós. Qualquer problema crônico que nós tenhamos, com certeza teve alguma causa no passado. Agora, esse indivíduo teve a humildade, resignação, energia e passou toda essa encarnação com essas pústulas sangrando e com dores, tomando medicamento, mas não precisou desencarnar da mesma forma que ele fez com que o seu desafeto, a sua vítima, desencarnasse. Agora, as coisas podem piorar? Sim. O indivíduo recebe essa bênção de não passar por uma situação que ele provocou no passado. Mas ele continua fazendo coisas erradas? Bom, aí a coisa, como diriam meus filhos, a coisa mela, né? Aí sim, aquela moratória que o plano espiritual deu para esse indivíduo, ela é suspensa e ele tem que receber todos os reflexos dos seus atos mal sucedidos. Terminamos? Terminamos, Sidney. Gratidão pela sua coragem e enfrentar esse desafio, né? Eu quero agradecer a vocês mais uma vez pela atenção. Eu vou descer, vou ficar lá embaixo, porque eu falei muitas coisas aí, às vezes vocês precisam de algum esclarecimento.
inclusive em relação ao meu e-mail, ao meu WhatsApp, se quiserem que eu repita. E estamos à disposição aí para a gente tentar sempre trazer alguma luz. Não significa que eu sei tudo. Quem sabia tudo aqui era o Richard. Eu estou aqui apenas para quebrar o galho. Mas estou à disposição de vocês naquilo que eu puder ser útil. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Obrigado, Sidney. Vamos fazer a nossa prece de encerramento para termos o trabalho complementar, que é o trabalho de passe, rogando que todos que forem fazer uso do passe, aguardar sentados, que teremos companheiros conduzindo a isso. E também convidar depois da prece, os passistas. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Eu peço a gentileza que nos acompanhe em pensamento. Jesus querido, gratidão por estes instantes em que tivemos uma oportunidade de aclarear as nossas dúvidas, reforçar algum aprendizado e esclarecer aquilo que às vezes já trazíamos há muito tempo. Rogamos, Jesus, que todas essas informações colocadas pelo nosso confrade Sidney possam calar fundo no nosso aprendizado e que nós consigamos colocar em prática no nosso dia a dia, a contar das nossas vibrações de pensamento, nas nossas escolhas, também nas nossas palavras, como ele nos lembrou, que saibamos dosá-la para ajudar, para auxiliar, para levantar as pessoas. E também, Jesus, que consigamos exercitar as tuas lições no nosso dia a dia, onde quer que estejamos, Jesus. Estamos aqui aprendendo, mas na labuta diária é que nós transformamos as nossas intenções em práticas. Jesus querido, com espírito de gratidão, queremos encerrar a nossa reunião pública, rogando que a sua proteção, acompanhada de todos os benfeitores desta casa, se estenda aos nossos lares e durante a semana, onde quer que estejamos. Em teu nome, Jesus, em nome dessa legião de benfeitores, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião pública de hoje. Que assim seja.